Você sabe o que é religião? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giedrer. Está começando mais uma aula de História. E o tema da aula de hoje, como você já pode ter percebido aí pela abertura, é religião. Nós vamos falar o que são religiões, o que é a religião, quais os tipos de religião, tá? Essa aula vai ser dividida em 3 vídeos, tá? Então hoje é a abertura do tema. Para você que está acompanhando com a apostila, é a apostila 5, página 190. Hoje nós vamos falar sobre religião. E antes de mais nada, é importante frisar que a religião é um aspecto cultural de cada povo. Ou seja, cada grupo, cada pessoa tem o direito de escolher a própria religião e as outras pessoas precisam respeitar. Assim como nós falamos no outro vídeo que precisamos respeitar as diferenças culturais e que não existe nenhuma cultura melhor ou pior do que a outra, apenas culturas diferentes, nós também precisamos respeitar as religiões. Porque a religião também é um aspecto cultural das pessoas, dos grupos sociais, e precisa ser respeitado. As pessoas têm o direito de ter a sua própria religião. Inclusive, nós vamos ver até o final desse vídeo, no nosso país, a religião ela é um direito assegurado por lei, está na Constituição. Mas, e aí? O que é religião? Tecnicamente, a religião é a crença num poder sobrenatural, ou seja, que está acima dos seres humanos, né, da compreensão, da visão, né, dos seres humanos. E por isso, esse ser ou seres sobrenaturais precisam ser obedecidos. A busca para saber perguntas sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos ou quem somos nós, costuma estar baseado na crença. A religião sempre esteve presente em vários grupos e ainda está presente. Muitos de nós temos as nossas religiões, independente de qual seja, tá? A gente vai entender um pouquinho aí ao longo do vídeo e das próximas aulas as diferentes religiões, algumas origens, certo? Mas é tudo religião. Existem registros na história que mostram que as primeiras formas de organização religiosa vêm da pré-história. Mas como a gente sabe disso? A partir da interpretação de algumas pinturas rupestres, historiadores puderam constatar a presença da religião há milhares de anos. E com a invenção da escrita, os povos passaram a registrar as suas crenças em livros. Os primeiros escritos religiosos têm datas de 3.500 anos e pertencem ao hinduísmo. O hinduísmo é uma das maiores religiões do mundo. Aí você está se perguntando, como pode ser uma das maiores religiões do mundo se eu não conheço ninguém hindu? Olha, a religião está associada a aspectos geográficos, a localização da origem dos povos. Em cada lugar surgiram religiões diferentes. No nosso país, antes da chegada dos portugueses, os índios já tinham cultos religiosos, não como nós temos hoje, católicos e evangélicos, aqui no nosso país. Os índios tinham a sua própria crença. Com a chegada dos portugueses, os portugueses impuseram aqui o cristianismo, por meio do catolicismo. Os portugueses catequizaram os índios. E como o nosso país foi uma colônia de Portugal, Portugal impôs a sua identidade cultural aqui. O idioma é um exemplo e a religião é outro. Então, no nosso país, a maior parte das pessoas são cristãs, mas por conta da história do nosso país. O cristianismo é a maior religião
do mundo. 28% da população mundial é adepta do cristianismo. Isso no total, tá? E aí dentro do cristianismo existem várias vertentes. O catolicismo e o protestantismo são alguns exemplos. No nosso país, o protestantismo é conhecido como as igrejas evangélicas. Além do cristianismo, em segundo lugar vem o islamismo. Lembra, a gente já estudou um pouquinho sobre o islamismo quando nós vimos os calendários de cada povo. Nós estudamos o calendário islã. Tá? E o islamismo é a religião no segundo lugar aí de religião com maior número de adeptos no mundo. Tem 22% da população mundial adepta a essa religião. Em terceiro lugar vem o hinduísmo e em quarto lugar o budismo. Além disso, cerca de 12% da população mundial não tem religião nenhuma. Bom, então você já entendeu, né? Que cada povo tem a sua cultura e cada povo vai ter a sua religião. E cada religião é diferente em vários aspectos. O primeiro aspecto que diferencia as religiões é a questão se a religião é monoteísta ou politeísta. O que são religiões monoteístas e politeístas? As monoteístas são as religiões que acreditam em apenas um Deus. As politeístas acreditam em vários deuses. Um exemplo de religião monoteísta é o cristianismo e o islamismo. Como exemplo de religião politeísta, nós podemos destacar o hinduísmo, que acredita em uma infinidade de deuses. Além disso, existem religiões não teístas. O que isso significa? Que não acreditam em nenhum deus. Você fala, poxa, mas como assim? Uma religião que não acredita em Deus? Como por exemplo, o budismo. O budismo se baseia em ensinamentos humanos e não em divindades. Além das monoteístas, politeístas e não teístas, ainda existe a monolatria, que é a crença em apenas um Deus, mas sem negar a existência de outros deuses. E além desses, ainda tem os ateístas, que não acreditam em nenhum Deus. Daí você se pergunta, mas qual é a religião certa? A gente não tem essa resposta. A religião é a individualidade de cada um, a partir da sua fé. Então, não tem como nós sabermos. Afinal de contas, é a crença em algo muito superior à humanidade, aos seres humanos, às pessoas. Nós não conseguimos explicar as religiões, a fé e os deuses. Então, por isso, a individualidade de cada um vai fazer a pessoa crer numa ou em outra religião, ou até mesmo em não crer em nenhuma. Para nós, independente da nossa escolha, porque a religião é uma escolha, nós precisamos respeitar todas as religiões para evitar acontecimentos trágicos, como, por exemplo, a intolerância. Pessoas que não aceitam a religião de outras pessoas e partem para a agressão. O nosso país, nós já falamos em outros momentos, ele é muito diversificado, étnico e culturalmente. Tá? E isso faz com que o nosso país tenha um número muito grande de religiões. E nós precisamos conhecer e respeitar. Respeitar é a palavra-chave quando a gente fala em religião, para a gente evitar tragédias. Já aconteceu várias tragédias relacionadas à intolerância religiosa no nosso país e no mundo todo, vários acontecimentos. Pessoas que invadem igrejas e agridem as outras pessoas e até matam, pessoas que agridem outras pessoas por conta da religião nas ruas e pessoas que desrespeitam a religião dos outros. Então, pessoal, sobre esse assunto, existem várias matérias na internet que você pode pesquisar. Tem vários fatos aí, eu até ia colocar na edição, mas eu achei melhor não, tá? Mas por quê? Você pode pesquisar na internet por conta e descobrir do que eu estou falando.
Nós temos vários exemplos de intolerância que aconteceram nos últimos anos no mundo todo. Um exemplo que eu ia colocar aqui, eu acabei deixando de fora, mas para você pesquisar, se você quiser, é sobre o jovem que invadiu uma mesquita lá na Austrália e saiu atirando em todo mundo que estava lá. Tá? O outro exemplo é de uma menina de 11 anos, que é mais ou menos a idade de vocês, que estão assistindo esse vídeo hoje, e foi apedrejada na rua porque ela estava usando uma roupa típica da religião dela, que é o candomblé. E um outro exemplo ainda é de um pastor muitos anos atrás, né, de uma igreja evangélica, que ele gravou um vídeo e transmitiu na televisão, numa época que nem tinha internet igual hoje. Tá? Transmitiu na televisão ele chutando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E isso ofendeu muito a comunidade católica do nosso país. Tá? Então, existem uma infinidade de exemplos sobre intolerância religiosa que você pode pesquisar aí. Beleza? Vamos continuar a aula. É importante a gente saber também que cada religião vai ter a sua forma distinta de chegar até a divindade que eles acreditam. Em algumas religiões, esse contato com a divindade se dá por meio da oração, das músicas ou de rituais. Ou seja, então, mais uma vez relembrando, cada religião vai possuir os seus dogmas. O que é um dogma? É o ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Na página 189 da sua apostila, você tem aí os exemplos, né, do que eu estou falando aqui. A oração, a dança, a música. Faz uma pausa no vídeo e dá uma lida aí nesse texto, é bem legal. A partir da página 190, nós temos exemplos de diversidade religiosa. E está falando para você o que eu já disse. Cada pessoa tem o direito de ter a sua religião. Inclusive, como eu já disse, no nosso país, esse direito é assegurado por lei e está lá no artigo 5º da Constituição Brasileira. Lembra da Constituição? Nós já falamos sobre ela aqui nos nossos vídeos. A Constituição garante a liberdade religiosa no nosso país. Todas as religiões, desde que respeitem a vida das pessoas e dos animais, têm o direito de terem seus cultos e ninguém pode impedir nenhum culto religioso no nosso país. Tanto as igrejas evangélicas, católicas, como também as igrejas de matriz africana. Todas as religiões merecem o respeito, todas, independente da nossa crença individual. Certo, pessoal? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos o que é religião, que é a crença em uma divindade, em algo superior, para responder perguntas sobre a nossa existência, de onde viemos e para onde vamos. Nós vimos que as religiões podem ser divididas em monoteístas, politeístas e ainda existe a monolatria e as igrejas que não acreditam em nenhum deus, como por exemplo o budismo. Como exemplo de religião monoteísta, nós citamos o exemplo do cristianismo e do islamismo. Exemplo de politeísta, nós demos o exemplo o hinduísmo. De religiões que não acreditam em deuses, nós temos o exemplo do budismo. E ainda tem as pessoas que não acreditam em Deus. E olha, a gente precisa conhecer para a gente evitar o espanto quando a gente conhece alguém que é de uma igreja ou de uma religião, de uma fé diferente da nossa, tá? Para a gente aprender a respeitar as diferenças. Isso é o mais importante. Para evitar conflitos religiosos, evitar atitudes extremistas, como, por exemplo, atentados que acontecem contra pessoas que estão praticando a sua fé. Essas atitudes extremistas, como a apostila traz para vocês aí, na página 190, pode até criar grupos terroristas, fundamentalistas, que não aceitam a opinião diversificada, diferente de nenhuma outra religião, de nenhuma outra pessoa. Certo? Então, foi isso que nós aprendemos na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Agora,
você vai pausar o vídeo e fazer as atividades da página 191 e 192. Quando você terminar, você dá o play novamente aqui para você acompanhar a correção. Então, bora fazer a atividade. Agora que você já fez as atividades, vamos fazer a correção. Na primeira atividade, está falando da Constituição, perguntando o que a Constituição brasileira garante aos brasileiros no que diz respeito à religião. E nós podemos responder o quê? Que a Constituição garante a diversidade religiosa, ou seja, todas as pessoas têm o direito de ter a sua religião, certo? Então, anota aí se você precisar. Letra B. Podemos afirmar que a Constituição Federal garante a diversidade de crenças? Por quê? Podemos afirmar que sim, claro. Por quê? Pois ela garante o respeito e a liberdade de crença. Segunda atividade. O que é uma religião politeísta? A religião politeísta é aquela que acredita em mais de uma divindade, ou seja, em mais de um Deus. A número 3 está perguntando exatamente o oposto da 2. O que são as religiões que acreditam em apenas um Deus? São as religiões monoteístas, ou seja, letra A. A 4 é complete a frase. Essa frase está lá no texto do Boko Haram, mas se você não conseguiu, eu vou fazer a leitura aqui, você vai acompanhando e se precisar, pausa o vídeo para você colocar tudo certinho aí na sua atividade, ok? Vamos lá então? O Boko Haram é uma organização fundamentalista islâmica que atua na Nigéria, país africano que possui tanto população islâmica quanto a população cristã. Quer dizer, os cristãos na Nigéria sofrem bastante por conta da atuação desse grupo que é considerado terrorista e é um dos mais perigosos do mundo. A atividade 5 é uma pesquisa. Você conseguiu fazer? Se você não conseguiu fazer, olha só, pesquise em jornais, revistas, livros ou na internet um conflito religioso. Selecione informações sobre onde ocorre, quem são as pessoas que nele estão envolvidas e registre a seguir. Um exemplo de conflito religioso que acontece. Existem vários no mundo. Nós podemos citar na região da Palestina, onde judeus e palestinos vivem um conflito quase eterno. Nós temos também o exemplo que a própria apostila deu aí sobre a Nigéria e o grupo terrorista Boko Haram. Tem também conflito na Síria, onde tem a atuação de um outro grupo terrorista, que é do Estado Islâmico. E na Europa, existe um conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Você pode pesquisar cada um desses conflitos que envolvem religião. Já falei aqui os exemplos, tá? Se você precisar, volta, escolhe um dos que eu acabei de falar e você pode fazer a pesquisa. Muito bem, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha aqui no vídeo. E comenta aí, deixa nos comentários o que você fez aí na pesquisa da atividade 5. Eu vou gostar de saber algo mais sobre esses conflitos aí. Legal? Lembrando que escrever aqui nos comentários é opcional. Você precisa fazer na sua apostila. Certo? Valeu e até a próxima. Tchau!